Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai dar uma olhada num texto antigo, mas que tem uma força, sabe? A carta à igreja de Esmirna, lá em Apocalipse, capítulo 2. Exato. A gente se baseou numa mensagem do YouTube, do canal da Igreja Batista em Nova Suíça, sabe? Que analisou esses versículos, do 8 ao 11. Ah, legal. E qual a ideia principal que eles trazem? Então, a ideia central é bem forte, né? Que mesmo uma igreja fiel, ela passa por sofrimento. E que esse sofrimento pode, na verdade, refinar a fé dela, deixar mais pura, assim. Interessante isso. Já quebra um pouco aquela ideia, né? De que sofrer é sempre sinal de alguma coisa errada. Exatamente. E para contextualizar um pouco, a fonte lembra que João escreveu essas cartas lá de Patmos, né? Exilado, para 7 igrejas na Ásia Menor. Isso. Esmirna era a segunda ali na rota postal da época, depois de Éfeso, que a gente já viu. Certo. E tem uma coisa curiosa que a análise aponta logo de cara. Diferente de outras cartas, essa para Esmirna não tem, tipo, repreensão, sabe? Não tem aquele se arrependa disso ou daquilo. Mesmo sendo uma igreja que sofria pra caramba. Exatamente. Mesmo sofrendo muito, isso já deixa a gente pensando, né? O que está acontecendo ali. Com certeza. Uma igreja elogiada, mas sofrendo muito. Como é que era essa cidade, Esmirna? Para a gente visualizar um pouco. Olha, a análise descreve como uma cidade portuária bem importante na costa da Ásia Menor. Hoje é Izmir, lá na Turquia. Ah, Izmir. Isso. Era conhecida por ser bonita, sabe, com edifícios grandes, templos para deuses tipo Zeus e especialmente uma deusa chamada Cibele. Cibele, já ouvi falar. É, uma deusa-mãe bem cultuada lá. E tem um detalhe visual que a análise acha interessante. Cibele muitas vezes era representada usando uma coroa. Uma coroa. É. Guarda essa imagem da coroa, porque depois vai ter um contraste bem legal com uma promessa de Cristo na carta. Entendi. Coroa de Cibele versus outra coroa. Anotado. E o nome da cidade? Esmirna. Tem alguma coisa a ver? Tem, sim. Vem do grego para mirra. Sabe aquela resina aromática bem valiosa? Sei. Mirra. Então, a análise lembra que a mirra aparece em 2 momentos bem fortes nos evangelhos, né? No nascimento de Jesus, presente dos magos, Verdade. e na morte dele, usada para preparar o corpo. Ou seja, é algo precioso, mas ligado tanto à vida quanto à morte, nos extremos. Vida e morte. Isso me leva direto para uma figura que a análise também menciona, né? Muito ligada a Esmirna, Policarpo. Exatamente, figura-chave. Segundo a tradição, e a análise reforça isso, Policarpo foi bispo lá em Esmirna. E mais, ele foi discípulo do próprio apóstolo João. Discípulo de João? Nossa! Pois é. E a história dele parece que, tipo, encarna a mensagem dessa carta. Já bem velhinho, com 86 anos, ele foi martirizado, queimado vivo por não negar a fé. 86 anos. Que idade para passar por isso. É muito pesado. A análise dá detalhes de como foi? Dá sim. E são detalhes bem fortes. Diz que judeus da cidade teriam até ajudado a prender ele e a juntar lenha para a fogueira. Num sábado, o que seria bem incomum, né? Mostra a hostilidade, a pressão. Caramba! Mostra bem o clima, né? E ele? Como ele reagiu? Firmeza total. A análise conta que ele teve um sonho que previu que morreria pelo fogo. Sério? Sim. E quando pressionaram ele para negar Cristo e salvar a pele, ele teria dito aquela frase famosa, né? Algo como: 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal. Como eu posso blasfemar do meu rei que me salvou? Uau! Que força! Muita. E ele até dispensou ser pregado na estaca, disse que Deus daria força para ele aguentar o fogo, para ele ficar firme ali. É um testemunho vivo do ser fiel até a morte que está na carta. Impressionante. A vida dele espelha a carta, então? Totalmente. E essa fidelidade toda se conecta com a forma como Cristo se apresenta logo no começo, o versículo 8. Isto diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos. O primeiro e o último. Isso soa divino.
E é essa a intenção. A análise conecta direto com Isaías 44, onde o próprio Deus se descreve assim. É uma afirmação bem clara da divindade de Jesus, né? Ele compartilha da eternidade, da soberania de Deus. Certo. E a outra parte, que esteve morto e tornou a viver. Para uma igreja que estava sendo ameaçada de morte, isso deve ter batido de um jeito. Exatamente. Esse é o ponto central que a análise traz. Não é um líder falando de longe. É alguém que passou pela morte, pela experiência mais extrema, mas venceu. Ele não só entende o que eles estão passando. Como oferece uma esperança real. Isso. A esperança da ressurreição. A análise até faz um paralelo interessante com a história da própria cidade de Esmirna. Parece que ela foi destruída por um terremoto séculos antes e depois reconstruída pelos romanos. Quase como se a cidade tivesse ressurgido também. Que paralelo. A ressurreição da cidade e a de Cristo. Interessante. E tem um ponto teológico importante que a análise levanta. O fato de Jesus, que era justo, puro, ter sofrido tanto, mostra que perseguição não é automaticamente um castigo por pecado. Ah, bom ponto. Os mais fiéis também podem sofrer, talvez justamente por causa da fidelidade deles. Esmirna sofria não por falta de fé, mas talvez pela intensidade dela. Entendi. Então, aí a gente chega no versículo 9, onde Cristo fala: Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Esse conheço parece ser a chave aqui, né? É fundamental. Não é um eu sei mais ou menos. É um conhecimento íntimo, profundo, sabe? Empático. Ele sabe os detalhes do que eles estão passando. E quais eram esses sofrimentos específicos? A análise detalha. Primeiro, a tribulação. A palavra grega original, thlipsis, não é só um probleminha. Significa pressão esmagadora, aflição extrema, angústia mesmo. Nossa! Ser cristão ali era viver sob essa pressão constante. A análise até compara, só para dar uma ideia da intensidade, com perseguições de hoje que foram mencionadas no sermão original, tipo na Nigéria, Irã, China. Uma pressão que podia custar a vida, o trabalho, tudo. E a pobreza que ele menciona? A análise ressalta que não era uma pobreza comum. A palavra grega usada, tocheia, indica uma pobreza extrema quase mendicância. Mendicância? Por que tão extremo? Porque se converter muitas vezes significava perder o emprego, ser boicotado nos negócios, ter os bens confiscados. A análise até sugere que a comunidade talvez compartilhasse o pouco que tinha, sabe? E aí todo mundo acabava nessa situação bem precária. Quer dizer, a fé tinha um custo econômico e social altíssimo. Devastador. E o terceiro ponto, blasfêmia. Isso se refere às calúnias, né? Difamações, acusações falsas contra eles. O texto é bem duro, diz que vinha dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Linguagem fortíssima, muito forte. A interpretação que a análise explora não é que essas pessoas adorassem Satanás de propósito, mas que ao se oporem com tanta força à igreja, eles estavam, na prática, servindo aos propósitos do adversário, sabe? Agindo contra a obra de Deus. Entendi. Uma oposição tão radical que acabava alinhada ao mal, mesmo sem querer. Pesado. E aí vem aquele paradoxo. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Como pode? Pobres nesse nível, mas ricos. É aqui que a análise propõe uma virada de chave na perspectiva. Cristo estaria dizendo, olha, eu vejo a falta de coisas materiais sim, mas eu vejo também a imensa riqueza espiritual que vocês têm. E que riqueza seria essa? A fé que não desiste. A perseverança no meio disso tudo, a esperança firme na glória que virá, o amor sacrificial uns pelos outros. Esse é o tesouro de verdade, entende? Que perseguição nenhuma pode tirar. Isso me lembra muito Mateus 6, sobre juntar tesouros no céu. Exatamente. A análise cita essa passagem e até menciona que no sermão original lembraram de hinos antigos com essa ideia. As riquezas do mundo nada valem,
sabe? O foco no celestial. Onde está o verdadeiro tesouro, né? Essa é a pergunta. Pois é. Para Esmirna, mesmo na miséria aparente, a riqueza estava segura em Deus. Uma riqueza que o mundo não vê, mas que Cristo reconhece, ok? Diante disso tudo, sofrimento conhecido, riqueza espiritual reconhecida, qual é a orientação dele? O versículo 10 começa com "não temas". Isso. E a análise acha importante notar. Não é uma bronca por eles sentirem medo. Seria normal sentir medo. É mais um encorajamento. Eu sei que assusta, mas não se deixem paralisar. Faz sentido. E ele avisa: olha, se preparem porque mais provação vem aí. Mas ainda, o que mais podia vir? O versículo 10 aponta algumas coisas, segundo a análise. Primeiro, prisão. Alguns deles iam ser presos. E naquela época, a prisão muitas vezes era só a antessala da execução, né? Sim. O texto diz que o diabo ia lançar alguns na prisão. A análise interpreta isso não como o diabo agindo por conta própria, mas dentro da permissão de Deus para um propósito maior. Mesmo a ação do mal estaria, de alguma forma, sob o controle de Deus. Essa é a leitura que a fonte apresenta. Segundo, eles seriam provados. A análise diferencia essa provação, que é um teste, perasmos no grego aqui, da tentação, que seria para levar ao pecado. Qual a diferença, então? O objetivo da provação, nesse entendimento, não seria fazer cair, mas confirmar a fé, purificar, fortalecer. Como o fogo faz com o ouro, sabe? A análise lembra que Pedro usa essa mesma imagem. O sofrimento visto assim pode solidificar a fé. Entendi. Como se a pressão revelasse o valor real da fé deles. Isso. E terceiro, a perseguição duraria 10 dias. 10 dias. Literalmente. A análise argumenta que provavelmente não. É mais provável que seja um símbolo para um período de tempo definido limitado, sabe? Com dias contados por Deus. Por mais difícil que fosse, teria um fim. O sofrimento não é para sempre. Ah, essa ideia de ter um fim. Isso deve ter sido um consolo e tanto. Com certeza. E a ordem final de Cristo, nesse contexto, é bem direta. Ser fiel até a morte. Aí voltamos a Policarpo. O chamado máximo. Exato. É a exigência radical. Mas logo depois vem a promessa na mesma medida. E dar-te-ei a coroa da vida. Lembra da coroa de Cibele que a gente falou? Lembro, agora o contraste fica gritante. Exato. A análise contrapõe aquela coroa terrena, símbolo de status na cidade, algo passageiro, com a coroa da vida, que não é um objeto, mas a própria vida eterna. Vida eterna. Sim, não só durar para sempre, mas uma qualidade de vida totalmente diferente, plena, na presença de Deus, sem mais sofrimento. É a recompensa final pela fidelidade. Uma promessa que dá um novo significado para todo o sofrimento, né? Totalmente. E o último versículo, o 11, começa com aquele refrão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um chamado para todo mundo prestar atenção. Exato. Não é para ouvir e esquecer, é para internalizar, guardar no coração. A análise até brinca um pouco com a nossa amnésia seletiva, né? Como a gente lembra fácil o placar de futebol, o detalhe de série, mas esquece rápido o que ouviu de importante espiritualmente. É verdade. Guardar a palavra é visto como essencial para ter uma fé que aguenta o tranco. Cultivar essa memória espiritual, então. Isso. E a promessa final nesse versículo é para aquele que vencer. Esse não receberá o dano da segunda morte. Vencedor e segunda morte. A análise explica isso. Explica. Quem é o vencedor? A análise conecta com 1 João 5.4. A nossa fé em Cristo é a vitória que vence o mundo. Vencedor é quem persevera na fé. Ok, quem persevera. E a segunda morte? É um conceito importante no Apocalipse. Baseado em outros trechos, Apocalipse 20 e 21, a análise define como lago de fogo, que simboliza o juízo final, a separação eterna e consciente de Deus. Separação eterna. É o destino final, segundo o texto, daqueles que rejeitam a salvação. A análise até menciona a lista lá de Apocalipse 21, covardes, incrédulos, assassinos, etc. A promessa para o crente fiel de Esmirna, e por extensão para todos os fiéis, é a segurança contra esse destino. Uma segurança definitiva, então. Exato.
A Análive até usa uma analogia forte para contrastar. O crente fiel nasce 2 vezes, físico e espiritual, e morre uma vez, só fisicamente. Já o incrédulo, nessa visão, nasce uma vez, só fisicamente, e morre 2 vezes, fisicamente, e depois a segunda morte, a espiritual eterna. Nossa, que imagem! Marca bem a diferença. Com base nisso tudo, a análise da fonte tira algumas aplicações práticas, né? Sim, sugere aplicações em 3 níveis, mais ou menos. Primeiro, um nível individual. É um encorajamento para a gente ser firme na fé pessoal, confiar as promessas, escolher ser fiel mesmo quando aperta. Seja a pressão que for, né? Perseguição direta ou as mais sutis de hoje. Exato, perda de vida, bens, reputação, ou mesmo as distrações, o conformismo. A ideia é ver Cristo como o bem mais valioso, priorizar o eterno. Certo. E o segundo nível? A igreja local, um chamado para firmeza como comunidade, ficar atenta contra divisões, desvios de doutrina, qualquer coisa que atrapalhe a missão. A igreja precisa se manter guiada pela palavra. Preservar a unidade e o foco. Isso. E terceiro, a análise apresenta uma aplicação para quem ainda não crê. Aí, reportando o que foi dito lá na fonte, né, assim, ser um endosso nosso, é um desafio a levar a sério a mensagem do Evangelho. Como assim? A análise fala sobre a seriedade do que o texto chama de morte eterna e convida a pessoa a pensar sobre arrependimento e fé em Jesus como caminho para escapar disso e receber a vida eterna. Entendi. É um chamado à reflexão sobre a mensagem central do cristianismo, então. Exatamente. Então, essa carta a Esmirna, olhando pela lente dessa análise que a gente explorou, é muito mais que história antiga. Traz lições bem atuais sobre resiliência, sobre vigilância da comunidade e um chamado bem forte à fé. Sem dúvida. Vimos uma igreja sofrendo demais, mas elogiada pela fidelidade, sustentada por um Cristo que conhece o sofrimento, venceu a morte e promete a vida eterna. É uma perspectiva bem desafiadora sobre fé e adversidade. Muito. E talvez fique uma questão para a gente pensar, né? Que emerge um pouco disso tudo. Quando a gente vê essa ênfase toda na riqueza espiritual, no meio da pobreza material, e essa promessa da coroa da vida só depois da fidelidade até o fim, como será que essa forma de ver o sofrimento e a recompensa eterna conversa ou talvez até briga com as nossas ideias de hoje sobre sucesso, felicidade, bem-estar, que são tão focadas no aqui e agora, no material? Boa pergunta mesmo. Para levar para casa e refletir. Excelente. Obrigada por acompanhar a gente nessa exploração. Até a próxima.